Olá, eu sou o professor Gustavo Batista, aqui do canal Geosensor, a melhor plataforma de aprendizagem de geotecnologias e sensoriamento remoto da internet. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um detalhezinho em que você pode utilizar toda a potencialidade dos dados da coleção 2, tanto no nível 1 como no nível 2 do USGS Landsat. Mas antes de você assistir o vídeo, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado das novas postagens. Tá legal? Então vamos lá. E como eu aproveito a potencialidade dos dados da coleção 2, nível 1 e nível 2? O nível 1, L1TP, como você vê aqui, e o nível 2, L2SP, eles trazem uma série de informações no seu arquivo comprimido, entre eles alguns arquivos TXT e XML. Alguns softwares, como é o caso do Snap, permitem que você abra os seus dados a partir do arquivo MTL TXT. Então, por exemplo, aqui, quando eu solicito os dados, eu tenho aqui todas as bandas com os comprimentos de onda e com a largura a meia altura, ou seja, toda a informação espectral, já vem tudo organizado. Se eu solicito aqui a cena, por exemplo, do azul, eu vejo que os meus dados estão em watts por metro quadrado esfero-radiano micrômetro, variando de 26 a 286 watts por metro quadrado esfero-radiano micrômetro. Da mesma forma, os dados coleção 2. Se eu solicitar aqui o arquivo mtl.txt, não o XML, mas o TXT, ele também abre o arquivo aqui direto no Snap, com as bandas separadas por reflectância de superfície, temperatura de superfície e avaliação de qualidade. Vou abrir aqui a banda 2, que é a região do azul, e a gente vê que os dados, vou melhorar aqui a acurácia, os dados variam de menos 0,2 até 0,71. É normal que os dados de reflectância de superfície do Landsat comecem com valores negativos e não exatamente igual a zero. Isso está na descrição dos dados. Se você abre esses mesmos dados, as bandas, não tem como abrir o TXT aqui no QGIS, por exemplo, e se você puxar os dados, eles vão estar em 16 bits. E aí você precisa pegar os fatores de correção, tanto multiplicativos como aditivos, para você chegar à escala do dado. Então é mais fácil você abrir o mtl.txt aqui no Snap e já ter os dados já organizados nas suas escalas previamente estabelecidas. E qual é a vantagem da gente ter esses dados empilhados? Eu vou abrir novamente aqui o arquivo mtl.txt dos dados de correção atmosférica. E vou fazer uma composição colorida aqui, com as bandas 4, 3 e 2, que seria uma composição de cor real com os dados do Landsat, né? Ou seja, as bandas do vermelho, verde e azul. E a partir do momento em que eu tenho dessa maneira, eu posso recortar uma determinada área aqui, né? Fazer um subset e avaliar, por exemplo, os espectros, porque o arquivo já está todo organizado. É claro que a gente não tem o hábito de trabalhar com a faixa do visível, do NIR, do suor e do termal juntos. Então é comum que a gente observe a partir da banda 2 até a banda 7 os espectros, porque eles são mais coincidentes com o que a gente encontra na literatura. Então a gente vem aqui em raster, subset, vamos recortar esse pedacinho. No band subset eu vou desmarcar tudo, não vou marcar o azul costal e vou pegar para ter coincidência com os outros dados de Landsat que a gente encontra na literatura. Eu vou manter então de 2 a 7 e não vou incluir os flags justamente para ficar somente com esses dados disponíveis para essa faixa. Ao fazer isso, eu tenho aqui o subset e eu vou salvar então esse arquivo como um bin de map. Tá ótimo, vou salvá-lo, né? E vou reiniciar o nosso Snap para que ele possa assumir somente os dados
relativos ali ao espectro óptico refletido, ou seja, da banda 2 até a banda 7, deixamos de fora o azul costal, né? Vamos pegar aqui, então, aqui na pasta Landsat, o subset 0 que foi criado, e a gente tem então aqui no OpenRGB. Eu tenho aqui nessa porção aqui uma área de cerrado, uma área de campo, uma área de mata. Vou pegar um pin em cada um deles, aqui no cerrado, aqui no campo e aqui na mata. Então vamos editar aqui no Pin Manager a cor. Vou botar aqui o cerrado em azul, que vai manter um melhor contraste. Cerrado. O 2 é campo. Campo eu vou colocar em vermelho. Campo. E o 3 eu vou deixar em preto, que é a mata. Chamo aqui no Optical Spectrum View. E aí a gente percebe aqui, ó, que a gente já tem os espectros como na literatura, ou seja, absorção no azul, pico no verde, no caso da mata, absorção no vermelho, sobe para o NIR, desce no SUOR 1 e desce no SUOR 2. Você vê que no cerrado você tem uma redução aqui do NIR, do albedo do NIR, isso já está em valores de reflectância, tá certo? E o que é interessante é que nessa cena, aqui no campo, a gente já tem uma estrutura mais de gramíneas que vai secando e a gente começa a ver um comportamento aqui mais de solo exposto. Então é uma mistura nesse pixel entre o solo e a vegetação. Se a gente pegasse aqui um outro pixel como esse da estrada de chão, a gente vê ali o formato. Eu vou marcar aqui um pin e vou mudar ali a cor para a gente visualizar isso de forma mais nítida. Vou colocar aqui um magenta para o solo, né, para ele aparecer melhor ali, aqui no vídeo. E aí você vê o formato mais parabólico de um espectro de solo. Aqui o campo que está em vermelho, ele tem um misto entre vegetação e aqui já se parece mais com o solo. Então a gente vê aqui uma gradação de uma vegetação mais úmida aqui na mata, depois no cerrado, depois no campo e depois o solo exposto. E aí você consegue isso porque os seus dados já estão no formato de reflectância. Isso pode ser exportado e você trabalhar, porque você tem não só o comprimento de onda central da banda, mas também a largura meia altura, que define a resolução espectral. Por isso, quando você trabalha com o dado ali já trazendo o arquivo mtl.txt, você já tem isso tudo organizado, fica muito mais fácil de você trabalhar. É claro que você precisa só retirar ali as bandas do termal e a banda do azul costal, que não vai ser muito usual na literatura, e aí você tem ali uma análise espectral com mais eficiência. Tá legal? Sensoriamento remoto é um mundo fascinante. Um grande abraço!